com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo nesse dia. Lembrando que esse programa é uma produção aqui da Igreja Presbiteriana de Dourados e leva a palavra de Deus até você. Nós agradecemos aqui a TV Gran Dourados, o espaço sempre aberto e solidário aqui conosco para podermos levar a palavra de Deus até você e a sua família. E nós estamos vivendo um tempo diferente no mundo inteiro. Este é um período em que o mundo passa por uma pandemia e já começando a se adaptar às novas regras, a um retorno paulatino de atividades, mas ainda há um susto pelo nosso país, pelo mundo, mas é muito bom sabermos que podemos confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida e saber que Deus está no controle deste universo, de todas as coisas. Por isso nosso coração se acalma nele. E hoje eu quero que você medite comigo num tema chamado A Palavra de Deus Não Está Algemada. E você pode pegar a sua Bíblia, nós vamos dar o nosso intervalo aqui dos nossos patrocinadores e vamos voltar para tratarmos este tema. A Palavra de Deus não está algemada. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. O texto que nós vamos ler hoje para você está na segunda carta de Paulo a Timóteo, uma epístola pastoral. E no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8, Paulo está falando para Timóteo que ele deveria ter disposição de sofrer pelo Evangelho, mas aquele que entende a grandeza, o valor do Evangelho, não se importa de sofrer pelo Evangelho. Olha o que Paulo diz aqui a seu filho na fé. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada.
Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Esta carta de Paulo é maravilhosa. Paulo escreveu esta carta ao seu jovem filho na fé, Timóteo. Timóteo é filho de uma mãe judia com um pai grego. É um casamento misto. Mas a sua mãe, Eunice, sua avó Lloyd, ensinou a ele a palavra de Deus e desde a infância ele conhecia as sagradas letras, a palavra de Deus. Aí vem a importância de ensinarmos a palavra de Deus para os nossos filhos. Desde a infância, Timóteo conhecia a palavra de Deus. E quando Paulo escreve esta carta para ele, Timóteo era um colaborador da obra missionária, um assistente de Paulo, aquele que ia depois do apóstolo para fundar ou para organizar a igreja, ou aquele que ia para levar uma carta para outra igreja. Ele estava a serviço do apóstolo e um servo fiel ao Senhor. E Paulo, quando escreve esta carta para Timóteo, essa carta é considerada um passar de bastão. É como Moisés que passou o bastão para Josué, Paulo, o velho apóstolo, estava passando a palavra, ou o bastão, ou a responsabilidade das igrejas cristãs que já haviam sido formadas para Timóteo, para ser um líder da igreja. Paulo era o grande líder da igreja neste momento da história da igreja cristã. E ele estava preso em Roma. Paulo escreve esta carta da prisão. Foi a última carta de Paulo. Tão logo ele escreveu esta carta, dias depois ele foi decapitado por Nero, o imperador romano. Então Paulo está com esta carta, segundo Timóteo, tipo passando um bastão para Timóteo. E ele então lembra essas palavras tão maravilhosas que deve também trazer ao nosso coração esperança. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão ficando sem esperança. Não é só por causa do coronavírus, é por causa de ter afastado o coração de Deus. E quanto mais o homem afasta o coração de Deus, mais angústia atrai a sua alma. Então Paulo fala aqui para Timóteo palavras de encorajamento. Timóteo, você deve sofrer pelo Evangelho, porque vale a pena sofrer pelo Evangelho. Não vale a pena sofrer por essas ideologias do mundo. Não vale a pena sofrer meramente por uma filosofia errada que você abraçou e agora ficar sofrendo por ela. Não vale a pena. Mas tem coisas neste mundo que vale a pena sofrer, vale a pena morrer, vale a pena sacrificar a vida, vale a pena investir os seus bens. E se tem uma coisa que vale a pena é o Evangelho. Então Paulo está falando aqui para Timóteo: Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos e descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Meu querido telespectador, eu não sei onde você está colocando a sua esperança, mas se não é em Cristo, eu quero convidar você a colocar em Cristo a sua esperança. Quando Paulo fala aqui, lembra-te de Jesus Cristo, eu quero trazer essa palavra também a você que está me ouvindo agora. Lembra-te de Jesus Cristo. Às vezes você está apenas com o seu olhar nas coisas deste mundo, nos números do coronavírus, no desemprego, ou numa situação adversa, ou com medo de ser afetado pelo vírus. Eu não sei onde você está colocando os seus olhos, a sua memória, o seu coração, mas as palavras de Paulo devem chegar até o seu coração. É a palavra de Deus. Lembra-te de Jesus Cristo. Olha, lembrar de Jesus Cristo é um exercício maravilhoso à nossa mente, é um exercício maravilhoso à nossa fé. Lembra-te de Cristo, das palavras de Cristo.
Lembra-te que Ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador, e que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, é Jesus Cristo, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te que Ele foi crucificado no madeiro. Ele morreu numa cruz e levou sobre si a maldição do nosso pecado. Lembra-te de Jesus Cristo. Ele pagou o preço do seu pecado na cruz. Lembra-te de Jesus Cristo, porque Paulo diz aqui, Ele ressuscitou dos mortos. Ele é a promessa dada por Deus a Davi. Ele não é qualquer um, Ele é ímpar, Ele é incondicional, Ele é incomparável. Lembra-te de Jesus Cristo. Paulo está nos trazendo à memória estas palavras e eu quero trazê-la a você também. Lembra-te da pessoa de Jesus Cristo, porque às vezes eu tenho encontrado pessoas muito sem esperança, muito sem alegria, mas você vai conversar com ele, ele não lembra de Jesus Cristo. O coração dele não se volta para Cristo. Lembra-te que ao ressuscitar de entre os mortos, Jesus encheu o nosso coração de esperança, Ele enche o nosso coração de esperança todos os dias. Todo momento que nós lembramos de Jesus Cristo, a esperança, ela volta ao nosso coração. Lembra-te que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Lembra-te que Ele está assentado à destra do trono de Deus. Lembra-te que Ele voltará em glória para buscar a sua igreja, para julgar este mundo, para colocar um fim nesta era, para começar um tempo chamado eternidade. Lembra-te de Jesus Cristo. Por que Paulo está falando isso aqui? Porque Timóteo precisava ser encorajado em tempos de aflição, em tempos de perseguição, em tempos que a igreja parecia estar sofrendo um grande golpe e sofreria com a morte decapitada do apóstolo Paulo, um grande golpe do Império Romano. A igreja haveria de sofrer este golpe, muitos iriam desestimular da fé. Então Paulo está dizendo, lembra-te de Jesus Cristo. Meu querido telespectador, se a vida está difícil para você, se esse coronavírus está tirando a sua paz, ou se há alguma outra razão, às vezes até em prol disso mesmo, tirando a sua paz, eu quero trazer à sua memória algo que possa te dar esperança. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te que Ele morreu na cruz, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Lembra-te que nele nós temos a vida eterna. Isso é que vai te dar esperança para o seu coração. E se você ainda não confessou a Cristo como seu Salvador, não há outro meio de você entrar no reino dos céus, a não ser confessando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esqueça as ilusões deste mundo. Esqueça as ideologias, as filosofias, as correntes políticas deste mundo. Isso não vai salvar a sua alma, isso não vai te dar esperança, isso não vai te trazer regozijo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, diz o apóstolo Paulo. É isso que vai dar esperança para o seu coração, é isso que vai trazer satisfação à sua alma. Lembra-te de Jesus Cristo. E Paulo já havia falado que um verdadeiro cidadão do reino dos céus, ele não se rende diante das dificuldades, ele não se rende diante das lutas. Pelo contrário, ele participa dos sofrimentos como bom soldado de Cristo. Ele tem disciplina de um atleta que em tudo se domina. Ele tem a paciência de um lavrador que espera o tempo certo, as estações do ano, a colheita no tempo certo. Então, um cidadão dos céus, para viver bem nesta terra de tantas ilusões, de tantas filosofias, ele tem que ter este evangelho como a âncora da sua alma. Ele tem que ter a dedicação de um soldado, ele tem que ter a disciplina de um atleta, ele tem que ter a paciência de um lavrador, mas acima de tudo,
ele tem que ter constantemente no seu coração a boa lembrança de Jesus Cristo, Filho de Deus, que nesta terra pisou, sofreu as angústias do pecado por causa de nós, morreu numa cruz para nos salvar, nada o tirou do seu propósito para o qual ele veio, Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele está à destra de Deus e voltará para buscar a sua igreja, voltará para julgar esta terra. Lembra-te de Jesus Cristo, é a nossa palavra na abertura deste programa. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuarmos a meditação desse texto. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Nós estamos analisando o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, os versículos 8 a 13. E Paulo está dizendo para Timóteo que ele devia lembrar de Jesus Cristo. E o versículo 9 ele fala assim, do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do pecador. E Paulo fala assim, pelo Evangelho, eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemado. Paulo não foi preso apenas uma vez. Paulo foi preso 2 vezes pelo Império Romano. Esta segunda vez que ele está preso aqui, escrevendo essa carta para Timóteo, ele já estava idoso, ele não tinha mais esperança de sair daquela prisão. Ele sabia que seria decapitado ali, seria morto ali, e foi, na Via Ápia, em Roma, por determinação de Nero, cortaram a cabeça de Paulo. E ele então está dizendo, olha, é por causa do Evangelho que eu estou preso aqui. Eu não estou preso por corrupção no governo. Está tão cheio de gente hoje presa por corrupção, preso por fazer coisas erradas, preso por às vezes tentar um enriquecimento ilícito ou por alguma outra razão. Mas Paulo não estava preso por essas razões, tanto que ele dizia, eu sou um prisioneiro de Cristo, eu não sou um prisioneiro do Império Romano, eu sou um prisioneiro de Cristo. Por que prisioneiro de Cristo? Porque Paulo sabia que se ele quisesse sair da prisão, era só negar a Cristo e parar de pregar o Evangelho. Tanto que ele fala que, olha, lembra-te de Jesus Cristo, que do seu Evangelho, pelo qual eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. O que era o malfeito de Paulo? Nero havia colocado fogo num bairro de Roma e culpado os cristãos. E Paulo, como grande líder
do cristianismo foi procurado dentro do Império Romano para ser preso, como sendo ele quem colocou fogo em Roma. E Nero sabia muito bem que era ele mesmo que havia colocado fogo em Roma. Nunca fale mentira, porque a mentira uma hora vem à tona. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. O povo nos dias de Nero pensou que eram os cristãos que tinham colocado fogo no bairro de Roma. Mas hoje a história, ninguém mais acredita nisso, porque a verdade veio à tona, e a verdade vem à tona. Nada oculto que não venha a ser revelado. Então Paulo está dizendo aqui: eu estou sofrendo essas cadeias como malfeitor, estão dizendo aí, eu estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz. Todavia, eu estou aqui pregando o evangelho porque eles podem me colocar numa prisão, numa masmorra, mas a palavra de Deus não está algemada. O que me dá alegria em todos os tempos para pregar a palavra de Deus é saber que a palavra de Deus nunca está algemada. Nós temos visto no nosso país tentativas de todos os lados de amordaçar a igreja, de tirar da igreja o privilégio de pregar livremente o evangelho, de aprovar as coisas que a palavra de Deus aprova e de rejeitar as que a palavra de Deus rejeita, de condenar as coisas que a palavra de Deus condena e de aprovar as coisas que a palavra de Deus aprova. Ou seja, esta liberdade dos filhos de Deus de andar de conformidade com a palavra de Deus, de seguir os mandamentos do Senhor, de ter com Deus uma comunhão e nada constranger a nossa consciência, tanto que o limite da obediência da igreja ao Estado é até onde ele não venha ferir os valores da palavra de Deus no nosso coração. Por que Paulo está preso? Ele está preso por causa do evangelho. Ele diz isso aqui, ó: por causa do evangelho, estou sofrendo estas algemas. Por causa do evangelho, estou sofrendo aqui como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemado. Se você estudar a história desse apóstolo, mesmo preso em Roma, mesmo diante das autoridades, ele continua pregando a palavra de Deus. Na sua primeira prisão, ele chega a escrever aos Filipenses e diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, ou seja, os soldados de César. Aqueles soldados foram colocados ali para vigiar o velho apóstolo, e ele pregou o evangelho para eles, e eles se converteram porque nada segura o evangelho. Já colocaram pregadores atrás de grade, já mataram pregadores em fogueira, apóstolos de Cristo, profetas de Cristo, pregadores do evangelho na história da igreja, e o evangelho continua livremente. Porque a palavra de Deus não está algemada, ninguém pode algemar a palavra de Deus, por isso que ela é livre, porque a palavra de Deus diz que é como o vento, o Espírito de Deus é como o vento, ele sopra onde quer. Até aqueles que prendiam os apóstolos se convertiam, a palavra de Deus não está algemada, ela chegava ao coração deles. E eu não estou falando aqui como se a igreja fosse uma resistência às autoridades, de forma alguma. A igreja sempre foi submissa às autoridades. Acontece que eu estou dizendo que não é a igreja, é a palavra de Deus que não está algemada. E ela chega ao coração do ouvinte, ela chega ao coração do homem, trazendo vida, trazendo salvação, trazendo paz, trazendo esperança, a ponto de dizer como Paulo: vale a pena sofrer pelo evangelho. Mesmo estando preso, a palavra de Deus não está algemada. E ele diz aqui: por esta razão, sabendo que a palavra de Deus não está algemado, por esta razão tudo eu suporto por causa dos eleitos de Deus. Mesmo sabendo que somente os eleitos vão se converter a Cristo, a missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é salvação para o eleito e é condenação para o ímpio. Você pode rejeitar a palavra de Deus no seu coração, pregada pelo pregador, mas quando o Espírito Santo for lá e tocar no seu coração, você se renderá à palavra de Deus, não por violência,
mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Porque a palavra de Deus não está algemada. Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu suporto tudo isso, algema, prisão, humilhação, desprezo pelo Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para que os eleitos sejam reunidos a Cristo, para que eles obtenham a salvação em Cristo Jesus, em eterna glória, porque fiel é essa palavra. A palavra de Deus é fiel e Paulo descreve aqui, se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Agora, se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Mas se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque de maneira alguma Ele pode negar a si mesmo. Deus tem o caráter da fidelidade. E mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode negar o seu próprio caráter. A palavra de Deus não está algemada, é como o vento, ela sopra onde quer. E Paulo está dizendo que ele suporta essas coisas pelos eleitos de Deus. Nós também devemos suportar as lutas do nosso tempo, as adversidades do nosso tempo, por amor ao Evangelho e por amor aos eleitos que Deus ainda está salvando neste mundo. Onde a palavra de Deus é pregada, o Evangelho levanta os eleitos de Deus para a salvação e eles vêm a Cristo, e eles se rendem a Cristo. Onde nós menos esperamos, pessoas se rendem a Cristo. Olha para a vida do próprio apóstolo Paulo. Quem esperava que aquele homem, o maior perseguidor do Evangelho nos seus dias, quem esperava que aquele homem iria se converter a Cristo, que o Evangelho haveria de alcançar o coração dele? Quem esperava isto? Mas a palavra de Deus, ela não está algemada, ela não está presa, nem a uma igreja, nem a uma denominação, nem a um pregador, nem a uma vontade humana, nem a uma constituição. A palavra de Deus, ela é livre, porque Deus, o soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Ele tem duas formas de revelar ao homem. Uma, pela sua obra criada. Eu estou aqui agora, fazendo esse programa aqui, num local maravilhoso, aqui no pátio da igreja, céu azul, um dia de sol bonito, gostoso, e Deus se revela pela obra da sua criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Essa é o que nós chamamos da revelação natural, a revelação de Deus na criação. Por isso que todos os homens são inculpáveis diante de Deus, porque todos os dias o céu proclama a glória de Deus diante dos nossos olhos. Olha para cima. Mas é na palavra de Deus, é na Bíblia Sagrada que nós temos a revelação especial de Deus, que revela Jesus ao nosso coração, para que, crendo nele, nós encontramos salvação, esperança e encontramos a vida eterna. Então Paulo está dizendo aqui, olha, lembra-te de Jesus Cristo, lembra-te que a palavra de Deus não está algemada, que isso venha encorajar, meu querido telespectador, o seu coração neste dia. Lembra da pessoa de Jesus Cristo. E lembra também que a palavra de Deus, ela não está algemada, ela é como o vento que sopra onde quer. E eu espero que a palavra de Deus chegue ao seu coração neste dia, para que você conheça Jesus como seu Salvador. E conhecendo, você creia nele para a vida eterna. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o nosso programa. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus.
Aos sábados, às 19h30, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Olha, nós vamos encerrar aqui hoje o programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua companhia aqui na transmissão desse programa. Agradecer a direção da TV Grande Dourados, na pessoa do Rubens, da Roseli, nossas pessoas queridas. Nós agradecemos. E deixar para você um convite. Nossos cultos, por causa da pandemia, não estão sendo ainda presenciais, mas estamos transmitindo os cultos da igreja e as famílias estão acompanhando dos lares os cultos. E você também pode participar do culto conosco. No domingo, às 19 horas, ele é transmitido também aqui pela TV Grande Dourados, você pode acompanhar da sua casa. Domingo, às 9 horas da manhã, ele também é transmitido, mas aí pelo canal da TV IPB Dourados, ou TV IP Dourados, pelo canal do YouTube. Você pode acompanhar. E na quarta-feira, às 19h30, tem um estudo bíblico. O reverendo Anderson está expondo os 10 mandamentos. E na terça-feira, uma parceria aí com outros pastores, estamos expondo a Confissão de Fé de Westminster, para você conhecer com profundidade as doutrinas sagradas da palavra do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar com você e com a sua família neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos a bênção de estarmos aqui, levando a Tua palavra ao coração dos nossos telespectadores. Oramos pelas famílias e pelas pessoas que nos acompanham agora, pedindo sobre elas a Tua bênção, a Tua proteção e o Teu cuidado. Pedindo também que o Teu Santo Espírito ilumine os seus corações, para que creiam em Jesus, o Teu Filho, como seu único e suficiente Salvador, e crendo, tenha nele a vida eterna. Oramos pelos nossos telespectadores e oramos no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Grande Dourados, a TV da família douradense.